todos bem-vindos. Vamos continuar nosso conteúdo. Na última aula a gente falou de limites, né? Definimos o limite, fizemos as operações com limites. Ficou questões para vocês, não ficou? Sim ou não? Ficou várias questões, né? Tem várias lá para vocês fazerem. E tem uma questão muito, mas muito legal, que a gente definiu o que era limite e depois a gente definiu o que era uma função contínua, né? Aí eu deixei um exercício para vocês, por exemplo. Na verdade, eu deixei uns 3 ou 4 exercícios para vocês. Um deles dizia... Isso. Né? Essa era a função. Tá? Estava lá no nosso slide. Tá? Para você me dizer onde que essa função é contínua. Esse era um dos itens, tá? Vamos só para um aviso primeiro. Alguns de vocês ainda estão mandando as listas pelo e-mail. Por que isso está acontecendo? Não estão conseguindo enviar pela plataforma? Se tiver ainda problema na plataforma Moodle, a gente precisa saber, tá? Teoricamente, todos os problemas já estavam resolvidos. Então, manda logo um e-mail imediatamente para o Projeto Newton, para que a gente verifique qual é o problema que está acontecendo, tá? O envio pelo e-mail do projeto é só em casos excepcionais. O correto é você estar enviando sempre pela plataforma. Tudo bem? Muito bem. Eu pude perceber que houve uma pequena diminuição de alunos. Será que alguém já foi para retiro? Retiro de cálculo. Vocês agendaram um retiro de cálculo, foi isso? Retiro é você sair do seu local natural e ir para um local isolado para ter um contato mais próximo com o cálculo. De manhã, de tarde, de noite. Não é isso? Isso aí não tem as distrações do dia a dia, né? Você fica focado só naquilo. Não tem aquele vizinho que coloca só as marcantes lá, né? Tá? Isso é um retiro de cálculo. Tá aí a dica para vocês. Uma boa. Aproveita. Tá bom? Então, vamos lá. Essa questão, onde é que essa função é contínua? Essa é a pergunta. Alguém fez? Alguém fez? Alguém sabe a resposta? Olha, tu leva a sério. Vamos lá. Só para a gente lembrar, existem 2 formas de você falar se uma função é contínua ou não. Ou você fala a definição, que é algo um pouco mais abstrato, ou você dá um argumento gráfico. Tá? Então, a gente vai pegar essa função e vamos dar um argumento gráfico. O que seria um argumento gráfico? Se você sabe como é o gráfico dessa função, se você consegue perceber onde são os pontos onde a função tem alguns saltos ou buracos, lá existem os pontos de descontinuidade. Tudo bem? Lembrando, f é contínua. Isso aqui, se eu te falar f é contínua, quais são as consequências disso? Eu tenho que falar no ponto, né? Contínua em um certo x igual a A. Tá? Ou x igual a P, não importa. Tá? Se eu te falar f é contínua em x igual a A. Se eu só te falar f é contínua, se eu falar assim, f é contínua, significa que ela é contínua em todo o seu domínio. Tá? Agora, se eu te falar que ela é contínua naquele ponto, não me garante que ela é contínua no resto do domínio. Ela pode ser contínua só naquele ponto. Tá bom? Então, muito bem. Se essa função é contínua, o que quer dizer isso? Primeira coisa, f está definida em x igual a A. Essa é a primeira coisa. Tá? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que é possível fazer essa conta. Tá? Existe o f de A. Tá bom? Esse é o primeiro significado. Segundo significado, o limite, quando x tender a A,
da f de x, esse limite existe. Tá? Esse é o segundo significado. Tudo bem? Primeiro significado, a função está definida no ponto. Segundo significado, o limite dessa função, quando o x tende a esse ponto, ele existe. Tá? E o terceiro significado é que esse limite, você sabe quem ele é. Quem é? Quem é? Não. Quem é? F de A. Tudo bem? Te falei que a função é contínua no ponto A. Então, significados. F de A está definido. Segundo significado, esse limite existe. Terceiro significado, eu sei quem é esse limite. É o f de A. Tá? Isso que quer dizer função contínua. Então, essa função f de x igual x menos isso aqui, essa aqui é o que nós chamamos de função maior inteiro. Que, inclusive, acho que estava em uma lista de exercícios de vocês, né? Função maior inteiro. Se você for pesquisar isso na internet, vai estar escrito lá, função escada, função piso. Vai ter um monte de nomes para isso, tá? O que importa é que você entenda o que significa essa função. Para quem ainda não pesquisou, que já deveria ter feito isso, a função maior inteiro significa o seguinte. Se você pegar o 1, vou fazer aqui, ó, fazer g de x maior inteiro de x. Então, se eu quero calcular g de 1, é o maior inteiro de 1. O que eu tenho que pensar? Se eu colocar a reta aqui, eu pego aqui o número 1. Para lá são os números maiores. Se eu pego aqui o número 1 e eu estou tirando o maior inteiro de 1, quer dizer, qual é o inteiro que é menor ou igual que 1? Isso eu quero saber. Qual é o inteiro que é menor ou igual que 1? Aí você pensa, o 1 é inteiro? Sim ou não? Sim. Então, se ele é inteiro, a resposta é ele mesmo. Tá? Essa é a resposta. Agora, se fosse g de 1,1. Então, você pega a reta real. Não precisa ficar desenhando sempre a reta real, tá? Vou colocar aqui 1 e vou colocar aqui 1,1. Eu quero saber o maior inteiro de 1,1. O que significa isso? Quem é o número inteiro que é menor ou igual que esse cara? O maior deles, qual é? Olhe para cá, números inteiros que tem aqui. Tem o 1, tem o 2, tem aqui o 0, tem o menos 1. Então, eu posso escolher algum desses caras. Esses caras são inteiros, tá? Mas qual deles é a resposta? Todos eles são inteiros. Agora eu penso, tem que ser menor ou igual que 1,1. 1,1 é inteiro? Não. Então, nunca vai poder ser igual, certo? Então, tem que ser menor que 1,1. Então, eu já descarto 2. Qual é o inteiro que é menor que 1,1? Existem infinitos inteiros menores que 1,1. Agora, qual é o maior deles? É 1, tá? Então, a resposta aqui é 1. Tá bom? Só isso que tens que fazer. Então, o gráfico dessa função, eu quero fazer o gráfico dessa função g, por enquanto, tá? Então, o gráfico da função g é vou marcar aqui o número 1, tá? Quando for o número 1 aqui fica aberto e ele vai lá no 1. E aqui fica fechado. Então, entre o 1 e o 2 é esse segmento. Quando der 2, aqui fica aberto e ele vai lá para o 2.
fechado. Então, aberto, fechado. Esse é o gráfico, tá? Bem aqui, aberto, e aqui, fechado. Aqui, aberto, e aqui, fechado, tá? Esse é o gráfico dessa função, tá bom? É essa, literalmente uma escada, tá? Essa é a função maior inteiro, tá? O que eu quero fazer aqui é a função f, que seja x menos a função maior inteiro, tá? Então, vamos fazer isso. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui a função f. Vou pegar só a função identidade por enquanto. A função identidade ela passa por aqui, né? Vê se você concorda. Não é isso a função identidade? Essa aqui é a função identidade, tá? Essa amarela, função identidade. Agora eu quero fazer a função identidade menos a função maior inteiro, tá bom? Vamos pensar. De 0 até 1, a função maior inteiro está dando 0. Então, a função identidade menos 0 dá a própria função identidade, tá? Não precisa fazer nada. Então, de 0 a 1, dá a própria função identidade. Então, dá isso aqui. No 1, quando eu chego no 1, a função identidade dá 1. Só que a função maior inteiro também dá 1. 1 menos 1 é 0. Então, aqui no 1, é bola aberta aqui. No 1, ela dá 0. Tá? Agora, vamos ver entre 1 e 2. Entre 1 e 2, a função identidade está aqui em cima. Tá ok? Só que a função maior inteiro está dando 1. Então, a função identidade x menos esse trecho, que é 1, então vai ficar x menos 1. Então, eu vou ter que pegar esse trecho e vou ter que deslocar uma unidade para baixo. Tá? Então, o gráfico é isso aqui. Aqui aberto. Aqui fechado. Tá bom? Se você continuar o raciocínio, você vai chegar que o gráfico dessa função é isso aqui. Aqui aberto, aqui fechado, fechado, aqui aberto, aqui fechado. Tá? Esse aí é o gráfico da função f. Beleza? Essa função estava na prova do ano passado. O pessoal não gostou. Não sei por quê. É bonita ela, né? Não é bonita? É ou não é? Diga. A diferença desse gráfico para esse gráfico, que você não entendeu como constrói. É isso? Tá. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o x e subtrair da função maior inteira. Tá bom? Então, eu posso fazendo isso ponto a ponto. Tá? Só que a função maior inteiro, ela não é só ponto a ponto. A cada intervalo, ela assume um único valor. No intervalo de 0 até 1, ela sempre é 0. Então, eu tenho aqui a outra função, é a função identidade. A função identidade menos 0 não vai fazer diferença nenhuma. Então, nesse intervalo de 0 a 1, é só a função identidade. Tá? Agora, o intervalo de 1 a 2. O que acontece? No intervalo de 1 a 2, a função maior inteiro sempre dá 1. Tá bom? Sempre é 1. Mas eu tenho que fazer a função identidade menos a função maior inteiro, que nesse intervalo é 1. Tá ok? Então, entre 1 e 2, nessa parte, eu tenho que usar x menos 1. Tá? Só que x menos 1 é essa função que passa aqui no menos 1, né? E que é crescente e passa pelo 1. Certo?
esse aqui seria o gráfico do x menos 1. Só que eu só quero entre 1 e 2. Então, eu apago essa parte e apago essa parte. Aí fica só esse pedacinho. Tá? Aqui nesse trecho, entre 2 e 3, observa, entre 2 e 3, a função maior inteiro está dando 2. Tá? Só que é sempre a função identidade. Então, é a identidade menos o 2. Então, eu tenho que passar aqui a função x menos 2. Então, ela tem que pegar aqui no menos 2 e tem que passar aqui no 2. E vai embora para lá. Só que eu só quero nesse intervalo entre 2 e 3. Como eu só quero entre 2 e 3, eu retiro essa parte que não me interessa e essa parte não me interessa. Tá bom? Então, vai ficar pequenos trechos. Tá? Pergunta que eu faço para vocês agora é a seguinte. Esse gráfico dessa função, que é a função f, essa função é contínua? Sim ou não? A função é contínua? F. Por quê? Não, não é justificativa. O Mateus está falando que ela não é contínua porque ela vai só até 1. Não é verdade. Porque eu posso ter uma função que é uma função constante igual a 1. Tá bom? Então, não é. Diga. Pode usar a justificativa gráfica. Eu não consigo desenhar o gráfico dessa função completamente sem tirar o giz do quadro. Tá? Então, eu faço aqui. Eu vou desenhando aqui. Quando eu chego nesse ponto, eu não tenho que dar um salto. Tenho que passar aqui para baixo. Tirei o giz do quadro. Tá? Ela é descontínua nesses pontos. Tudo bem? Então, ela é descontínua onde? 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 Nos inteiros. Perfeito. Então, f é contínua em reais menos os inteiros. Tudo bem? Então, se por acaso eu pergunto para você, você consegue exibir para mim uma função que é descontínua numa quantidade infinita de pontos? A resposta é sim, claro, fácil. Essa função tem infinitos pontos de descontinuidade. Por quê? O conjunto dos números inteiros é um conjunto infinito. Deu para entender? Tá? Muito bem. Então, a partir daí, a gente inicia a nossa aula de hoje, com o exemplo da aula passada. A nossa aula de hoje é falar de limites laterais e limites de função composta. Tá? O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos operações com funções. Então, a operação que nós queremos agora é fazer composição de função e saber se eu posso trabalhar com limite nas composições de funções. Essa vai ser uma pergunta que a gente vai querer fazer. Outra pergunta é: se a função não é contínua nos pontos inteiros, será que eu não posso calcular o limite nesses pontos? Essa é outra pergunta. Então, daí que vai surgir o que nós chamamos de limites laterais. Tá? Então, o nosso primeiro resultado de hoje, nós iremos demonstrar 2 resultados. Tá? Esse resultado aí. Esse resultado aí vai te dizer basicamente o seguinte: se der para simplificar, simplifica que está tudo certo. Tá? É isso que vai querer dizer esse resultado. Tá bom? Mas você vai ter que parar e pensar. Quando eu fizer essa simplificação, eu tenho que sempre tomar muito cuidado. Por quê? A simplificação que eu vou estar fazendo vai ser retirar exatamente os pontos de indeterminação da função. Tá? Vocês vão ver os exemplos. Olha o que diz esse resultado. Esse resultado vai nos dizer o seguinte, que se você tiver 2 funções
uma função f, uma função g, com a seguinte característica. A função f ela é idêntica à função g se esse x estiver em um certo intervalo. Tá? As duas funções são idênticas em um certo intervalo. E o que mais? Se por acaso, se o limite da f, quando o x tender a p, se ele existir, então, o limite da g, quando x tender a p, também existe e é igual ao limite da f. Tá? É isso que vai te dizer essa proposição. Tá bom? A gente vai traduzir isso como, se você tem uma coisa que você não sabe o que acontece ali, porque pode ser uma divisão por zero, alguma coisa do tipo, mas você consegue fazer uma simplificação de tal forma que você consegue eliminar esse possível problema, então você vai achar uma função que é equivalente à sua função inicial em todos os pontos, em um certo intervalo, menos em um único ponto. Tá? Você vai conseguir fazer isso. Se você consegue fazer isso, então os limites eles vão coincidir em um certo ponto. Tá? Mas a gente vai demonstrar com bastante calma. Presta atenção. Olha lá o enunciado primeiro, bem com calma. Projeta lá para a gente. Então, olha lá. Se as duas funções, se existir um R em que as duas funções são iguais em um certo intervalo, e o x não é o p, isso é muito importante, tá? Elas são iguais sempre que esse x não for esse p. Então, graficamente, o que nós queremos dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte. Suponha aqui que você tenha uma certa função f, tá? Suponha que seja esse o gráfico. E você tem aqui uma certa função g. Aqui é a sua função g. E aqui é a sua função f. Tá? O gráfico da g e da f, eles são idênticos nesse trecho. Nesse trecho aqui, eles têm a mesma imagem. Tá? Então, eu vou pegar aqui um certo ponto P. Tá bom? Eu peguei aqui um certo ponto P, e eu sei que aqui perto do P, esses dois gráficos têm a mesma imagem. Tá? Então, eu consigo, por exemplo, aqui perto do P, eu consigo um pedaço aqui. Esse pedaço tem tamanho R. Se é tamanho R, é maior que 0. Então, esse carinha aqui vai ser o meu P mais R. Tá? Eu consigo esse pedaço. E essa mesma quantidade eu venho para cá. E aqui eu vou ter o meu P menos R. Tá bom? É exatamente o que está escrito bem aqui. Ó. As duas funções são iguais nesse intervalo. Tá? Não precisa ser igual nesse ponto. Então, eu vou colocar uma bola aberta aqui nesse ponto. Nesse ponto aqui, eu vou colocar uma bola aberta. Que eu não sei o que acontece nesse ponto. Mas eu sei tudo o que acontece nesse intervalo. Tudo bem? O limite vai ser o mesmo, somente no ponto onde eu estou analisando o limite. Tá? A ideia de limite ela é pontual. Tá, okay? Com exceção de quando a gente querer trabalhar com limites no infinito e limites infinitos. Aí a gente vai querer saber o que acontece com essa função se o x for muito grande. Tá? Mas, tirando isso, a gente quer com ideias pontuais.
a gente vai para aquele intervalo onde as duas funções se igualam e vamos querer analisar naquele ponto P lá, onde eu não sei o que elas são, quero saber naquele ponto P o que é que vai acontecer, tá? Tanto que não vai me importar esse ponto Q, por exemplo, aqui. Nesse ponto Q, eu tenho a imagem da G aqui embaixo e a imagem da F lá em cima. Não interessa, tá? Elas podem até nem estar definidas no resto. O que importa é naquele intervalo, tá? Muito bem, então vamos fazer a demonstração desse resultado. Quais são as hipóteses que nós temos? Você tem que as duas funções são iguais, e o que mais que você tem? Você tem que esse limite aqui existe, tá? Então, vamos partir das hipóteses. Então, demonstração. Então, eu sei que o limite da f de x, quando x tende a p, esse limite existe. Mas quem é esse limite? O problema não diz. Não diz se é f de p. Só seria f de p se a função fosse contínua. Mas ele não fala nada disso, tá? Ele só diz que esse limite existe. Bem, se esse limite existe, então, seja L esse limite, com x tendendo a p. Tá bom? Não sei quem é ele, eu vou chamar ele de L. Tá? Mas o que significa isso? Isso aqui significa a sua nova fala do dia após dia, né? Dado epsilon, não é isso? Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que... Tu já repetiu isso quantas vezes? Quantas vezes? Ainda não memorizou a ordem? Olha, tá. Dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que se x menos o p for menor que o delta, e isso maior que zero, precisa disso porque eu não sei o que acontece com a função no ponto P, tá? Se isso aqui acontece, então acontece isso aqui. F de x menos o limite, isso é menor que epsilon, tá? Isso que eu escrevi aqui nessas duas linhas é a mesma coisa que está escrito aqui. 1 é a mesma coisa que 2. Ok? É a mesma coisa, tá? Muito bem, então, isso tudo é só hipótese, não fiz nada. O que é que nós queremos fazer? Vai, responde. O que nós queremos fazer? Resposta, tirar 10 em cálculo. O que é que nós precisamos fazer para isso? Estudar isso aqui. Então, bora, vai. Então, olha, eu já tenho isso como hipótese. O que eu quero provar? Eu quero provar que isso aqui acontece. Tá? Isso que eu quero provar. Tá bom? Se é isso que eu quero provar, então significa que eu quero provar que o limite da G é quanto? É quanto? Bora. Se eu quero provar isso aqui, então significa que eu quero provar que o limite da G existe e é quanto? L. Isso que eu tenho que provar. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos analisar isso aqui, ó. G de x menos L. Não é isso que eu quero fazer? Quero analisar esse cara. Então, quando eu fizer essa diferença, eu tenho que conseguir provar que isso é menor que epsilon, dado um certo delta. Tá? Então, vê se você concorda comigo. Isso aqui é a mesma coisa que g de x menos f de x mais f de x menos L. Concorda? Estamos de acordo aqui?
Por quê? O que foi que eu fiz? Eu coloquei dentro do módulo a f de x positiva e dentro do módulo a f de x negativa. Essas duas coisas se cancelam e volta para cá. Tudo bem? Tá. Agora, eu vou olhar isso aqui como uma parcela e vou olhar isso aqui como uma outra parcela. Tá? Então, eu tenho um módulo que é uma soma. Agora, o que você acha que eu vou usar? O que você acha que eu vou usar? Você sabe, vai. Oi? Não. Desigualdade triangular. Que frase linda. É isso que eu vou usar agora. Desigualdade triangular. Tá? Então, isso aqui é menor ou igual que o módulo desse cara mais o módulo desse cara. Tá bom? Aqui, o que eu estou usando é desigualdade triangular. Tá bom? É isso que eu estou usando, desigualdade triangular. Agora, para e pensa comigo. Eu tenho aqui g de x menos f de x. Quanto que dá isso? Não vai dizer sabe Deus, eu não sei quem é f nem quem é g. Você sabe quanto dá isso aqui? Quanto dá? Isso aqui dá 0. Por que dá 0? Porque as duas funções são iguais se elas estiverem nesse intervalo. Tá bom? Então, vamos fazer elas estarem nesse intervalo. Mas elas estão? Por que elas estão? Porque o limite da f não é L. Então, eu estou fazendo o x chegar muito perto de quem? De P. Se o x está muito perto de P, então significa que o x está aqui dentro. Ó. Certo? O x está aí dentro desse intervalo. Ele está muito perto de P. Então, ele está entre P menos R e P mais R. Se está muito perto de P, então a F e a G está pegando um x que está aqui dentro. Se está pegando um x que está aqui dentro, elas são iguais. Tá? Então, é 0. Não é? Que ótimo. Então, esses caras aqui, essa diferença é 0. Então, eu vou continuar aqui. Isso aqui vai continuar. F de x menos L. Só para vocês não se confundirem quanto às simbologias aqui que eu estou usando. Esse igual é porque esse lado é igual a esse lado. Tá? Esse menor ou igual significa que isso é maior ou igual que isso. Tá? Este igual significa que essa parcela aqui é idêntica a isso tudo. Tudo bem? Mas se eu olhar para o início e para o final, o início é menor ou igual que o final. Tudo bem? Estamos de acordo? Tá. Muito bem. E agora? E agora? Terminou o problema, né? Terminou. Por que terminou? Porque isso lá está bem aqui. Isso é menor que epsilon. Certo? Isso implica nisso. Então, esse carinha aqui é menor que epsilon. Tá bom? Então, o que foi que nós acabamos de provar? Que, dado epsilon maior que 0, existe o delta maior que 0. Quem é esse delta? Esse mesmo carinha aqui, ó. Daqui, tá? A única observação que você pode querer acrescentar aí, para não se confundir depois, é como o delta é uma coisa pequenininha, então esse cara, ele é menor ou igual que esse R. Que você está fazendo com que o x esteja aqui dentro. Então, você está pegando um delta pequenininho. Então, está satisfazendo a coisa, tá? Então, dado epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que
Se o x menos p maior que zero for menor que delta, isso está implicando que o quê? Vou pegar o início e o final. Que g de x menos L é menor que epsilon. O que significa isso? O que significa isso? Que o limite da g de x, isto significa que o limite da g de x, quando x tende a p, é L. Tudo bem? Mas o que é L? L é o limite da f. Que maravilha, né? Então, esse aqui é o limite da g de x com x indo a p é igual ao limite da f de x com x indo a p. E o nosso problema está resolvido. Tudo bem? Que satisfação no olhar de vocês, assim, é muito empolgante olhar para vocês, sério. Diga. Dessa linha para baixo? Tá, a colega está pedindo para te explicar dessa linha para baixo. Então, o que está acontecendo aqui? Essa conta toda que eu fiz foi para exibir que esse módulo é menor que o epsilon. Tá bom? Isso tudo foi possível. Por quê? Porque esse cara só é menor que o epsilon. Esse cara só é menor que o epsilon se acontecer isso. Esse cara for menor que o delta. Tá bom? Então, pronto. Então, agora eu vou escrever tudo. Então, esse cara é menor que o delta. Isso implica que esse aqui é menor que o epsilon. Tá? Mas esse aqui ser menor que epsilon significa que o início é menor que o epsilon. Que foi o que eu escrevi bem aqui. Tá bom? Mas isso aqui nada mais é que a definição de limite. Então, significa que o limite da g é L. Tá? Então, o limite da g é L, mas o L é o limite da f. Então, no lugar do L, eu coloco o limite da f. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Por que eu coloquei mais f de x menos f de x? Porque eu quis. É só uma técnica para resolver. É porque o que foi que eu fiz? Eu acrescentei o f e tirei o f só para eu utilizar o f futuramente. Tá? O que se faz em matemática não se faz à toa e nem de qualquer jeito. Sempre é bem pensado. Nota. Eu coloquei f e tirei f, porque quando eu tiro f, eu junto esses dois caras. Eu já estou fazendo isso pensando no que eu tenho, que esses caras são iguais. Tá? Então, por mais que você não saiba quem é a g, e você não saiba analisar esse módulo bem aqui, por mais que você não saiba isso, então o que é que você faz? Se eu não sei isso, mas eu sei outra coisa, eu sei da f, então, eu vou dar um jeito de retirar esse cara da jogada, mas, ao mesmo tempo, deixar ele lá. Porque, olha lá, ele continuou na conta, mas eu fui trabalhando na conta de forma que ele simplesmente sumiu. Entendeu? Então, eu fugi daquilo que, aparentemente, eu não sabia qual era o comportamento, que é esse cara, mas eu deixei ele preso com alguém, que é esse cara aqui. Tá? Então, eu primeiro eliminei ele aqui, e depois eu fui para o que eu já conheço. Ah, esse eu conheço. Esse aqui eu já sei como é que é. Esse aqui é menor que epsilon. Tá bom? Tudo bem?
Mais alguma pergunta? Não? Vamos continuar, então. Essa é a nossa primeira demonstração do dia, né? É tão bom iniciar a quarta-feira de Páscoa assim, gente. Coisa linda, né? Vamos calcular limite? Vamos calcular? Vamos calcular primeiro um limite que aplica esse resultado. Vamos fazer a questão. Limite de módulo de x menos... Aliás, raiz de x menos raiz de 3 dividido por x menos 3, com x indo para 3. Tá? Então, aproveita essa folguinha que vocês vão ter aí e procura assistir às aulas. Assiste às aulas do semestre passado, desse semestre. E deixa eu te dar uma dica. Não vai atrás de provas antigas do Projeto Newton. Tu vai perder um tempo assim que tu não tem noção. Por quê? Porque eu gosto de fazer questões. Então, nenhuma questão que está nas provas antigas vai estar na recente. Então, não vai fazer diferença. Se for igual e mudar alguns traços, não vai ser. Claro que não. Não vai ser, porque eu vou olhar. Mas se eu ver que alguém já colocou na prova o 4, eu vou dizer, não quero essa questão também, vou fazer outra. Entendeu? Então, para de querer ficar pegando provas antigas e querer decorar. Essa aqui é assim, vou decorar essa. Essa aqui eu vou colocar no bolso da esquerda, essa aqui no bolso da direita. Não vai rolar, cara. Para com isso, vai estudar, assiste às aulas, tá bom? Eu estou fazendo questão de dar uma olhada nos exemplos que eu estou fazendo nas outras aulas do ano passado, por exemplo. Questões que eu fiz lá, eu vou evitar fazer aqui, que aí tu já vai ter mais questões para estudar. Mas entenda uma coisa, você vê alguém fazendo uma questão e você entender, não significa que você aprendeu, tá? Entender alguém fazendo é uma coisa, você fazendo é outra totalmente diferente, tá? Para você ver se você aprendeu mesmo, assiste e vê como é que fez. Como é que foi feita aquela questão. Depois vai dar uma corrida no quarteirão, correndo sempre assim, dado epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, e vai, né? Aí terminou de recitar tudo isso, você chega em casa, agora eu vou para aquela questão. E tenta fazer, sem olhar, para ver se você entendeu. Tá bom? Claro, também, pode ser. Vai. Como é que eu faço esse problema? Limite disso. Como é que eu faço? Vamos fazer o que o Matheus está falando. Coloca o 3 no lugar do x. O que é que vai acontecer? Vai ficar 0 sobre 0. Vai dar para dividir? Não. Qual a ideia? Não, eu estou calmo. O que é que vamos fazer? O quê? Eu estou calmo. O que vamos fazer? Vai fazer o quê? Transforma o denominador numa raiz. Como? Produtos notáveis. Como? Produto da soma pela diferença. Quem seria? Ótimo. Perfeito. Uma coisa equivalente a isso, qual seria? O quê? Multiplicar pelo conjugado. Pega o cara de cima, multiplica em cima e embaixo. Pelo conjugado. Tá? Vamos multiplicar pelo conjugado. Tá bom? Chuveirinho. Depois. Vamos lá. Limite de x indo para 3. Aqui vai ficar raiz de x menos raiz de 3 dividido pelo x menos 3. A ideia é multiplicar pelo conjugado raiz de x mais raiz de 3, raiz de x mais raiz de 3. Tá bom? Tudo bem?
E agora? E agora? Esse produto vai eliminar as raízes, certo? Que foi uma das ideias que vocês falaram para fazer embaixo. É equivalente às ideias. Então, olha, em cima, lembra que aqui é a subtração vezes o produto, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Então, vai eliminar as raízes, vai ficar limite de x indo para 3 de x menos 3. Isso tudo dividido por x menos 3, raiz de x mais raiz de 3. Tudo bem? Se eu substituir o x pelo 3, o que acontece? Mesmo problema, vai dar 0 sobre 0. Não vai resolver. O que eu faço agora? Corta. Muito bem. Corta. Tá? Por que eu vou cortar? Eu levei quase meia hora para demonstrar o resultado para vocês esquecerem em 5 minutos? Não. Nós temos aqui uma função que eu estou trabalhando nela, eu peguei uma outra cara para ela. Agora que eu fizer essa simplificação, o que é que eu estou retirando dessa função? Eu estou retirando exatamente os pontos de indeterminação dela. Essa função não está definida no 3. Concorda? Não está definida no 3. Mas no momento que eu cortar aqui, o que sobrar vai estar definido no 3, não vai? Mas o resultado que nós demonstramos, importa o que acontece no P? Não. O que importa é o que acontece no resto. Deu para entender? No P, que o nosso P agora aí é 3, no 3, a função nem está definida. Tem um buraco na função, no gráfico dela. Tá? Mas eu fazendo essa simplificação, eu retiro esse problema. Então, eu não tenho mais a mesma função. Eu tenho uma função que vai ser equivalente a ela, menos no ponto 3. Tudo bem? Aí eu vou conseguir fazer conta. Tá? Então, eu posso fazer essa simplificação usando esse resultado que nós demonstramos agora. Isso é igual limite de x indo para 3 de 1 sobre raiz de x mais raiz de 3. E agora? Agora eu posso substituir o x pelo 3? Agora eu posso. Não tem problema nenhum, né? Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2 raiz de 3. Raiz de 3 mais raiz de 3, 2 raiz de 3. Aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui é substituir, no lugar do x, eu vou colocar 3. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 3. Raiz de 3 mais raiz de 3 é 2 vezes a raiz de 3. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Deu para entender o resultado? Tá? Vamos lá. Próxima questão aí tem D, de dado. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho, senão eu vou primeiro... Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro demonstrar o outro resultado, tá? Vou primeiro demonstrar o outro resultado e depois a gente fica só nos exercícios. Porque como o resultado é um pouco abstrato, é só um pouco, não existe abstração muito, né? Só um pouco. Como o resultado é um pouco abstrato, então eu vou fazer primeiro a demonstração e depois eu volto para os exercícios, tá? Vamos lá. Ok. Pode deixar assim mesmo. Tá, pode deixar assim mesmo. Se você quiser racionalizar, racionaliza. Mas se eu fosse você, eu só faria a racionalização se eu tivesse tempo ainda. Se não tivesse, foca em fazer as questões, tá? Porque essa aqui é uma resposta. Só que a gente está muito acostumado e induzido a pensar que não pode ficar a raiz embaixo. Não tem problema, a raiz pode ficar embaixo, não tem problema nenhum, tá? Agora, claro, se fosse uma prova objetiva,
aí os professores tendem a colocar só a opção pós-racionalização. Aí o aluno tem que fazer a racionalização, tá? Então, vamos fazer o teorema da função composta? Como é que funciona o teorema da função composta? Aí, após isso, nós retornamos só para os exercícios. Então, atenção máxima para cá agora, tá? Muita atenção, presta atenção. Geralmente, quando a gente fala de função composta, a gente coloca um conjunto aqui, um conjunto aqui, um conjunto aqui. Como nós estamos falando de funções reais, que saem de uma variável real e leva em número real, então eu vou colocar um segmento de reta, tá? Nada me impede de deixar a reta em pé, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, existe uma certa função que faz isso, uma função g, e existe uma certa função que faz isso, que eu vou chamar essa função de função f, tá bom? Aqui, na g, existe um certo x, que quando eu pego a g e calculo no x, ele é elevado no que nós vamos chamar de g de x. Tudo bem? Só que, geralmente, o g de x a gente chama de y. Não é isso? Tá? Agora, a função f pega os caras que estão aqui e leva para lá. Então, a f vai pegar um y e vai levar no f de y. Tudo bem? Só que o y é g de x. Então, isso aqui nada mais é que a f de g de x. Tudo bem até aqui? Tá? Então, você pode fazer isso e função por função, ou você faz uma única função que faz esse trajeto todo. Tá? Essa função, f bola g. Essa é a composição, onde f bola g é isso aqui. Se define dessa forma. Beleza? Tá? Muito bem. Quais cuidados precisam ser tomados? Primeiro, a imagem da g está caindo em um lugar que é de onde a f inicia, de onde a f parte. Então, significa que a imagem da g precisa estar dentro do domínio da f. Senão, não vai fazer sentido fazer a composição. Tá? Então, a observação que tu precisas fazer de imediato, que a imagem da g precisa estar dentro da imagem da f. Mas ela pode ser, aliás, precisa estar dentro do domínio da f. Mas ela pode ser até o domínio da f. Então, eu vou colocar está contido ou é o próprio domínio. Tá bom? Essa é a primeira condição. Tá? Agora, nós queremos provar o seguinte resultado. Projeta lá, por favor. A gente quer provar esse resultado. De se o limite da g, quando x tende a for b, e a f é contínua em b, então, o resultado vai me dizer o seguinte, que o limite da f de g de x, quando x tende a A, isso é f do limite da g de x, quando x tende a A. Tá? É isso que diz o nosso resultado, tá bom? Presta bem atenção aqui no quadro. Olha só. Se você olha para o lado esquerdo e para o lado direito, o que esse teorema está nos informando é que você simplesmente pode pegar o limite e colocar para dentro da função. É isso que o teorema está te falando. Quando que você pode fazer isso?
Você vai poder fazer isso se a função f é contínua. Se for contínua, então você pega o limite e joga lá para dentro. Tá? Por exemplo, limite da raiz de x² mais 4, quando x tende a 1. Como é que eu calculo esse limite? Você simplesmente pode pegar esse limite e jogar dentro da raiz. E isso aqui vai ficar raiz do limite de x tendendo a 1 de x² mais 4. E tira a raiz depois. É isso que esse teorema está nos provando. Tá? A gente precisa provar o teorema. Vamos provar. Vamos lá. O que é que nós temos? A hipótese é essa, que a f é contínua. Vou fazer a demonstração. Bem, f é contínua. O que significa? Contínua em B. O que significa? O que significa f é contínua em B? Que o limite da f existe e esse limite é f de B. Tá? Isso que significa. Então, significa que o limite da f é f de B. Vamos agora aprender o que é que nós vamos colocar aqui. Presta atenção. As variáveis da f nós chamamos de y. Tá? Então, limite quando y tende a quanto? A B do f de y é f de B. Tá? Porque as variáveis lá de f a gente chama de y. Tudo bem até aqui? O que significa isso? Significa que, dado epsilon maior que 0, existe um delta, vou chamar de delta 1 aqui, delta 1 maior que 0, tal que se. Aí você pega a diferença dos caras. Se y menos b for menor que esse delta 1 maior que 0, isso implica que a função menos o limite, isso é menor que epsilon. Tá? Não fiz absolutamente nada até agora. Eu só escrevi aquilo que já estava na hipótese. Tá? Só interpretei a escrita. Isso tudo é porque a f é contínua em B. Tá? Próxima hipótese, qual é? A próxima hipótese é que o limite da G é B. Então, vamos continuar. Temos que o limite da G, quando x tende a A, isso é B. O que significa o limite da G ser B quando x tende a A? O que significa isso? Significa que... Não, um de cada vez, não precisa todo mundo de uma vez, vai. Significa que, dado epsilon maior que 0, existe delta maior que 0, lá. Tá? Então, é isso que a gente vai escrever. Então, dado epsilon maior que 0. O que é o epsilon? O epsilon é um número positivo pequeno? Sim ou não? Eu posso simplesmente escolher esse cara. Tá? Então, eu vou escolher ele agora. Eu vou escolher ele como sendo esse cara. O delta 1 não é pequeno? O delta 1 é um número positivo pequeno. Então, eu vou escolher esse epsilon como sendo esse delta 1. Tá bom? Então, dado epsilon maior que 0, especificamente, esse epsilon é o delta 1. Existe um delta maior que 0, tal que... Aí eu vou escrever a definição do limite. Vou ter que apagar o desenho.
Vocês estão percebendo a angústia de dar aula de cálculo? Só tem 3 quadros. Era para ser 6, né? Não, eu queria que tivesse mais 3 para cima, a gente só trocava. Então vamos lá. Então, tá o quê? X menos quem? X menos A é menor que delta, implica que G de X menos B é menor que o epsilon, que é o delta 1, tá? Então, X menos A menor que delta, esse aqui maior que 0, isso aqui implica que G de X menos quem? B. G de X menos B, isso é menor que epsilon. E esse epsilon é o delta 1. Tá? Tudo bem aqui? Tudo bem até aí? Muito bem. Agora, quem é G de X? Quem é G de X? Não. Eu estou perguntando quem é G de X. Eu coloquei... Foi porque eu apaguei o desenho. Aí vocês já esqueceram. A G faz isso, certo? Tá? Ela pega um X daqui e leva aqui num G de X. E quem sai daqui é a F, não é isso? Certo? Quem é o G de X? É o Y. Tá bom? Então, G de X é Y. Vai ficar Y menos B. Isso é menor que delta 1. Tá? É um delta. Delta. Gostei da pergunta. Isso aqui é uma letra grega que a gente chama de delta. Esse é o maiúsculo. Esse é o minúsculo. Tá? Tudo bem aqui, pessoal? Tá? Estamos aqui. Acabou o nosso problema. Acabou. Por que acabou? Alguém enxerga por que acabou o nosso problema? Olha para isso e te concentra. Acompanhe a minha mão. Acompanhe a minha mão. Não é isso que está escrito lá? É isso aqui. Mas que coisa linda! Porque isso implica nisso. Então, vai aparecer agora. Isso aqui implica que f de y menos f de b é menor que epsilon. Tá? Ainda não enxergaram que o problema já acabou? Ainda não? Então, vamos lembrar onde nós queremos chegar. Nós queremos chegar em coisa assim. Ou que isso seja a mesma coisa que isso. Não é isso? Então, vamos chegar nisso. Muito bem. Quem é y? É g de x. F menos f de b. Isso é menor que epsilon. Olha, isso está implicando nisso. O que é isso aqui? É a definição de limite. Certo? Vamos escrever. Eu vou apagar isso aqui de baixo e vou deixar isso aqui de cima. Então, isso aqui nada mais é que o limite de quem? De f
g de x, quando quem? Quando o y, esse carinha todo aqui surgiu de onde? Está aqui em cima. Surgiu de x menos a menor que delta. Tá? Então, quando x tende a A, isso está dando quanto? O f de b. Tá? F de b. Já viram que o problema já acabou? A gente está só traduzindo as coisas agora. Vamos continuar, então. F. Quem é B? Quem é B? Quem é B? Tudo bem quem é B? Limite de x indo para A de g de x. Tá bom? Então, o limite estava do lado de fora e o limite foi agora para dentro. Acabou o problema. Acabou. Está demonstrado o resultado. Né? Por que vai ter feriado sexta-feira? A gente poderia marcar mais uma aula sexta, né? Mais uma aula. Tudo bem, pessoal? Tudo bem a demonstração? Tá? Por que nós demonstramos isso? Porque você precisa saber responder por que você faz certas contas. Você precisa saber responder. E as respostas são essas. Essas são as demonstrações. Você só precisa fazer essas demonstrações uma vez na sua vida. Faz uma vez e está satisfeito. Eu vou fazer um monte de vezes, que eu gosto. Você que gosta também vai repetir as demonstrações, né? Vamos lá. Vamos para os exercícios agora. Temos tempo para fazer exercícios. Vamos fazer o item D, tá? O item D e depois a gente faz exercícios usando as compostas, tá? O item D, não. Vamos fazer o item E. Item E, limite x ao cubo menos 1 dividido por x à quarta mais 3x menos 4 com esse x indo para 1. Como faz? Como faz? Como é que faz isso? Posso pegar 1 e substituir direto? Só posso fazer isso se a função for uma função contínua, naquele ponto. Vamos ver. Essa aqui é uma função racional. Aí eu vou começar a listar para vocês as funções contínuas. Polinômio, racional, trigonométrica, exponencial, potência, logaritmo. Todas essas são funções contínuas. Todas. Só que só faz sentido falar de função contínua se a função estiver definida naquele ponto. Ela é contínua em todo o seu domínio, tá? Então, essa função aqui é uma função racional. Mas o 1 pertence ao domínio dela? Por que não? Por que não? Porque vai dar 0 sobre 0. Não está definido, tá? Mas aí, vai me impedir de calcular o limite? Não. Qual resultado vou usar?
Demonstramos 2 resultados hoje. Tem 50% de chance de chute, vai. Qual é o resultado? O primeiro da aula ou o segundo da aula? Oi? É o primeiro resultado da aula. É isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar uma outra função que é equivalente a essa. Ela é igual em todos os pontos, menos nesse ponto, que é o 1. Aí eu vou poder calcular o limite. Tá bom? Então, pega o 1. Quando você substitui 1 aqui, vai dar 0, certo? Então, 1 é raiz desse polinômio. Pega o 1, substitui aqui, vai dar quanto? 0. O 1 também é raiz desse polinômio. Então, esse polinômio, ele é possível de ser escrito da seguinte forma: x menos a raiz, que é x menos 1, vezes um outro polinômio. Tá? O de baixo, o 1 também é raiz. Então, eu consigo reescrever ele de outra forma. X menos a raiz, que é 1, então, x menos 1 vezes um outro polinômio. A gente só vai fazer isso aqui uma vez no curso, que é o que a gente vai fazer agora, que é dividir esse polinômio. Vamos, da maneira mais difícil. Vamos dividir esse polinômio. Para quem nunca fez, isso aqui dá x², vai dar x ao cubo, vai vir menos x ao cubo, menos x², vai vir mais x². Eu gosto de fazer dessa forma porque lembra a infância. Né? Lembra. Aí você cancela aqui, x² menos 1, dividido por isso. Aí é o quê? É x, vai dar x², vai vir menos x², menos x vai ficar mais x, aí você cancela, sobrou x menos 1, que é 1. O resto 0. Não lembra a infância? Olha, resultado, o resto 0, divisão que a gente fazia lá na 7ª série. Ah, vocês não fizeram 7ª série, vocês fizeram 8º ano, né? Seus chatos. É. Oi? Que ótimo, muito bem. Esse outro, x² mais 3x menos 4. Vou dividir isso por x menos 1 também, tá? Só para saber. Então, dividido por x menos 1, quanto é que vai dar aqui? X ao cubo, né? Isso vai dar x². Menos x ao cubo vai dar mais x ao cubo. Cancela. Aqui vai dar x². X ao cubo vai vir menos x ao cubo. Menos x² vai vir mais x². Vai ficar x² mais 3x menos 4. Esse por esse vai dar x menos x². Menos x vai dar mais x. Cancela. 4x menos 4. Ó, que coisa linda, né? 4. Pronto. E o resto 0. Tá bom? Pronto. Diga. Esses dois? Esses dois? Porque aqui é positivo, aqui é negativo. Tá? O que eu estou fazendo aqui, para vocês matarem mais a saudade ainda, não é isso que você faz lá? Aí você pega o 4, divide, 2 vezes 2, 4, para chegar em 4, falta 0, né? Então, sempre você faz essa subtração. Tá? Só que a gente está fazendo com polinômios, tá bom? Então, esses dois polinômios aí, deixa projetado esse quadro, por favor. Que aí vai dar para enxergar aqui. Então, olha, aquele limite lá de cima, x indo para 1, de x ao cubo menos 1 por x² mais 3x menos 4, isso aqui é a mesma coisa que limite de x indo para 1. Aí eu vejo, quem é x ao cubo? Eu vou pegar a divisão que eu fiz. Quem é x ao cubo? É isso vezes isso. Tá? É isso que eu vou escrever agora. Então, deixa lá o quadro lá, por favor.
Então, vai ficar x menos 1 vezes a outra parte, cadê? X quadrado mais x mais 1. Isso é a parte de cima. A parte de baixo, que é x à quarta mais 3x menos 4, que é a segunda divisão que nós fizemos, x à quarta mais 3x menos 4 é x menos 1 vezes essa coisa aqui de baixo. Tá? Então, vai ficar x menos 1 vezes x ao cubo mais x quadrado mais x mais 4. Agora sim. Olha para cá agora. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Tá? Só que se você continuar olhando só isso, ainda continua com um problema, né? Por quê? Substituindo 1, vai dar 0 aqui, vai dar 0. Continua o problema. Só que eu estou fazendo o x ir para 1. Não estou dizendo que o x é 1. Então, eu posso cancelar. Tá bom? Ok? Então, isso aqui vai ficar limite de x indo para 1, de x ao quadrado mais x mais 1, dividido por x ao cubo mais x quadrado mais x mais 4. Tá? Aí você olha assim, poxa, mas parece que o negócio piorou, né? O polinômio parece que deu uma aumentada. Só que não piorou, melhorou muito. Por que melhorou muito? Porque se você substituir 1 aqui, dá 0 sobre 0. Mas se você substituir 1 aqui, não dá 0 sobre 0. Entendeu? Então, essa função aqui, ela é idêntica a essa função. Idêntica. Em todos os pontos. Menos onde? Menos no 1. E pelo primeiro resultado que nós demonstramos, então elas possuem o mesmo limite no 1. Tá? Então, calcular esse limite é a mesma coisa que calcular esse limite. Então, o resultado é só substituir 1 no lugar do x. Fica 1 quadrado mais 1 mais 1. 1 ao cubo mais 1 quadrado mais 1 mais 4. Isso vai dar 3, 7. Tá ok? 3 sétimos. Tudo bem? Você quer saber essa divisão? Esse aqui. Isso? Quem eu vou usar aqui para dividir? A pergunta do Mateus é a seguinte. Quem que eu vou usar aqui para dividir? Eu vou dividir com a indeterminação que eu tenho. Tá? Como eu estou mandando o x para 1, e é onde está dando o problema, então eu vou retirar esse problema. Então, x menos o problema. Se fosse menos 1, seria x menos o menos 1, que daria x mais 1. Porque eu quero retirar o problema. Só vai dar 0 quando for negativo. Se fosse mais, nunca ia dar 0, né? Porque esse aqui seria 1, 1 com mais 1, 2. Não seria problema, então não precisaria dividir. Não, não é sempre menos 1. Esse sinal do meio é negativo, é menos o problema. Se o seu problema for positivo, vai ficar negativo. Se o seu problema for negativo, vai ficar positivo. Tá? Muito bem, vamos lá. Próximo exemplo. Vamos fazer um exemplo com uma ideia gráfica. Deixa eu passar esses aqui. Esse aqui também. Esse exemplo com ideia gráfica, tá? Que aí eu já aproveito e falo de limites laterais para vocês. F de x igual 1 mais x, se o x for menor que menos 1, e é x ao quadrado, se o x for maior ou igual que menos 1 e menor que 1, e é 3 menos o x, se o x for maior ou igual que 1. Tá? É isso que a gente quer. O problema pergunta o seguinte, quem deve ser o P para que esse limite exista? Então, eu quero calcular esse limite.
Limite de f de x quando x tende a p. Olha aqui. Então, a nossa função é essa. Tá? Essa aqui é a nossa função. Então, você quer pensar nesse limite. Pensar nesse limite é fazer a seguinte pergunta. É possível calcular esse limite? Essa é a pergunta. Mais especificamente, quem é esse P para que esse limite exista? Tá? Então, vamos olhar quem é o gráfico dessa função. Após enxergar quem é o gráfico da função, a gente vai facilmente perceber quem não deve ser esse P. Se a gente sabe quem não deve ser, a gente sabe quem deve ser. Tá? Muito bem. Essa função, como é o gráfico dela? Antes do menos 1, é 1 mais x. Antes do menos 1, tá? Então, eu vou marcar aqui o menos 1. Antes dele é 1 mais x. Então, eu vou só colocar o gráfico disso sem levar em consideração o menos 1. Depois eu retiro. 1 mais x, como é que é? É uma função afim que passa pelo 1. Que se eu substituísse o menos 1 aqui daria 0. Então, ela passaria aqui pelo 1. Esse seria o gráfico dela, certo? Tá? Esse seria o gráfico do 1 mais x. Só que só serve o gráfico antes do menos 1. Então, do menos 1 para lá, não interessa. Então, apago do menos 1 para lá. E no menos 1 também não interessa, porque está aberto aqui. Está menor. Então, aqui tem que ser bola aberta aqui. Tá bom? Então, esse é o gráfico só dessa parte. Agora, essa outra parte. Só posso usar x² se eu tiver entre menos 1 e 1. Então, aqui é o menos 1, aqui é o 1. Então, entre menos 1 e 1, eu uso a função x². x² é uma parábola de concavidade para cima. Tá? Se eu pudesse substituir 1 na parábola, 1 ao quadrado dá 1. Então, ela iria lá no 1. Então, iria aqui. Se eu pudesse substituir o menos 1 ao quadrado também dá 1. Então, ela iria aqui. Agora, vamos ver onde é aberto e onde é fechado. No menos 1 é fechado, que tem o igual. Então, aqui é fechado. E no 1 é aberto. Agora, eu coloco a parábola. Tá ok? Tudo bem? Do 1 para lá, é essa função. Essa função é 3 menos o x. 3 menos o x é uma função afim que passa pelo 3. Então, vou pensar aqui. Aqui é 2, aqui é 3. Deveria passar por aqui. Ela é decrescente. E quando passasse no 3, 2, 3. Quando passasse no 3, ela passaria pela raiz. Então, esse que seria o gráfico dela. Tá? Se eu olho só para isso. Mas só me serve do 1 em diante. Então, eu pego 1. Substituindo 1 aqui, 3 menos 1 dá 2. Então, aqui é 2. Antes do 1 não serve, então eu apago. Tá? Só serve do 1 para lá. Então, esse é o gráfico. Tudo bem? Então, essa função, ela é uma semirreta, é um trecho de parábola e é uma semirreta. Esse é o gráfico dessa função, tá? Então, te pergunto, se isso é uma função afim, a função afim é contínua? Sim ou não? Sim, porque a função afim, ela é um polinômio. Então, é contínua. Então, todos os pontos onde estiver definida a função afim, ela é contínua. Se ela é contínua, então o limite existe. Tudo bem?
Então, a certeza que eu já tenho, se esse P for antes do menos 1, o limite sempre vai existir. Tudo bem? Porque é uma função afim. Tá? Não vou ver no menos 1 ainda. Vou olhar agora entre menos 1 e 1. Entre menos 1 e 1, eu tenho uma parábola. A parábola é uma função polinomial de grau 2, que é contínua. Então, entre menos 1 e 1, o limite também existe. Tá? Que é uma função contínua. Perfeito. Agora eu vou olhar do 1 para lá. Não quero olhar no 1, eu quero só depois do 1. Depois do 1 também é uma função afim, então o limite existe. Tá? Então já sei que o limite sempre vai existir nessa parte e nessa parte. Não te empolga para dizer que existe em tudo. Vai com calma. Agora vamos lá. Está faltando analisar no menos 1 e no 1. Será que é contínua no menos 1 e no 1? Vamos lá. Quando eu estou me aproximando de menos 1 pelo lado esquerdo, a função está indo para onde? Para 0. Então, o limite da f de x, quando x tende a menos 1, eu estou me aproximando pelo lado esquerdo. Tá? Então, eu vou colocar um símbolo aqui em cima no expoente. Vou colocar um sinal de negativo para dizer que eu estou me aproximando pelo lado esquerdo. Quando eu estou me aproximando pelo lado esquerdo, esse negócio está dando 0. Tá? É isso que está acontecendo. Agora, se por acaso eu não fosse pelo lado esquerdo, eu viesse pelo lado direito. Se eu viesse pelo lado direito, me aproximando por aqui, a função já não é mais essa função afim, é a parábola. Para onde está indo o gráfico? Para o 1. Tá? Então, o limite da função, quando x tende a menos 1, por valores que são maiores que menos 1, como são maiores, eu vou colocar um número mais aqui em cima, tá? Um símbolo mais. Quer dizer que eu estou me aproximando pelo lado direito. Quando eu faço isso, a imagem da função está indo para 1. Tudo bem? Então, por um lado vai para 0 e pelo outro lado vai para 1. O que você acha, então, que acontece com o limite da função quando x tende a menos 1? O que você acha? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Não existe. Essa é a resposta. Eu nem defini para você o que é limite lateral. Mas você já sacou que para o limite existir, é necessário que quando eu calcular pela direita, seja a mesma coisa que eu calcular pela esquerda. Beleza? Essa é a definição de limites laterais. Tá? Então, esse limite aqui, ele não existe. Tá? Vamos ver o outro ponto. Ponto 1. Limite de f de x quando x tende a 1. Eu vou a 1 pela direita. Tá? Eu quero me aproximar por valores maiores. Então, se eu vier por esse lado, o que está acontecendo com a função? Ela está indo para onde? Para o 2. Tá? Então, o limite da função vai ser 2 se eu estiver me aproximando de 1 pela direita. Tá ok? Agora, se eu estiver me aproximando de 1 pela esquerda, eu estou me aproximando agora por esse lado. Se eu estou indo por esse lado, quem eu estou usando agora é a parábola. Está indo para onde? Está indo para 1. Então, esse resultado aqui está dando 1. O que é que a gente pode dizer, então, sobre o limite da função quando x tender a 1? O que você me diz? Não existe.
Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Então, deixa eu colocar o resultado para vocês. O resultado para vocês é esse que está lá em cima. O limite da função f, ele é L, se e somente se os limites laterais existirem e forem iguais. Esse é o resultado. A gente não vai demonstrar o resultado, não vou ficar cansando vocês, tá? Então, sempre que você tiver uma função, é provável que você queira saber o que acontece pelo lado direito. Você vai ter um certo comportamento. Você olha pelo lado esquerdo, vai ter um certo comportamento. Se esses comportamentos forem distintos, você vai dizer que naquele ponto esse limite não existe, tá? Mas pode ser que você esteja em um problema em que não seja possível você se aproximar por um dos lados. O problema é o seguinte: vocês acham que a aula está acabando? Não está, a gente está só iniciando, bora. Vocês não têm noção de quantos minutos eu gosto. Olha, essa função, raiz de x, imagina que eu tenho essa função e de repente alguém escreve isso. Qual é o limite dessa função? Alguém escreveu isso para você. Qual é o limite dessa função quando x tende a 0? Aí você vai querer usar aquele resultado. O limite só existe se os limites laterais existirem e forem iguais. Mas faz sentido eu olhar o limite lateral pela esquerda, nesse caso? Você acha que faz sentido? Faz sentido eu ficar me aproximando aqui do 0 pelo lado esquerdo? Não faz sentido porque nem está no domínio da função. Tá bom? Só faz sentido eu me aproximar pelo lado direito. Então, é por isso que nós estudamos limites laterais, porque vão existir casos em que não é possível você fazer a aproximação pelos dois lados. É possível fazer a aproximação somente por um lado. Tá? O outro caso que a gente estuda, que nós vamos estudar mais na frente, é casos do seguinte tipo. Imagina que você tem uma função que ela faz isso. Ela vai embora lá para cima e aqui ela vai embora lá para baixo. Imagina que esse fosse o 1. Então, nós vamos querer saber o que acontece com o gráfico dessa função quando eu me aproximo muito pelo lado direito. A resposta que você vai ter é que dá menos infinito. E o que acontece se eu for muito pelo lado esquerdo? A resposta que você vai achar que vai dar mais infinito. E essa reta aqui vai ser chamada de assíntota. Nesse caso, uma assíntota vertical. Tá bom? Tá ok, pessoal? Então, boa Páscoa para você. Bom descanso. Bom descanso de vir para a universidade. Tá? Tchau, tchau.